Imagina um império que quase nunca chama a si mesmo de império. Ele não precisa colocar bandeira em cima de cada capital. Ele faz diferente. Ele monta regras, controla rotas, espalha bases, define padrões, domina moeda e exporta cultura em escala industrial. É um império que, em vez de dizer "eu conquistei você", diz "o mundo funciona assim e eu sou o centro". Hoje a gente vai falar do chamado Império Americano, esse império sem colônias oficiais, pelo menos na maior parte do tempo, e como os Estados Unidos viraram a potência que organiza o planeta no século XX e parte do século XXI. E já vou te avisando, isso não começa em 1945. 1945 é quando o império fica escancarado. Mas a mentalidade começa antes, com uma mistura de geografia, expansão continental e uma ideia poderosa: o hemisfério é nosso quintal. No começo do século XIX, os Estados Unidos ainda eram uma república jovem, mas já tinham um movimento constante de expansão para o oeste, que vira praticamente um mito nacional. Um marco importante é 1803, a compra da Louisiana, quando os Estados Unidos compram da França um território gigantesco e dobram de tamanho. E aí vem a ideia do Manifeste Destiny, ou Destino Manifesto, que se populariza nos anos 1840 e dá um verniz ideológico para a expansão. A gente tem missão histórica de ocupar o continente. Isso vira mapa na prática. Entre 1846 e 1848 acontece a Guerra Mexicano-Americana e os Estados Unidos acabam incorporando vastos territórios que hoje incluem Califórnia, Nevada, Utah e partes de outros estados. Ou seja, o primeiro Império Americano é continental. Eles não estão dominando oceanos ainda. Estão dominando terra. E aí vem uma doutrina que é quase o trailer do Império Global, a doutrina Monroe em 1823. A frase resumida é: Europa não se mete aqui. Oficialmente, é uma política contra novas colonizações europeias nas Américas. Na prática, com o tempo, vira uma justificativa para a influência americana no continente. A mensagem vai mudando de tom conforme o poder cresce. Agora, quando é que isso vira império de verdade fora do continente? O grande portal é 1898, a Guerra Hispano-Americana. Os Estados Unidos entram numa guerra contra a Espanha e saem com um pacote estratégico: Porto Rico, Guam, Filipinas e influência decisiva sobre Cuba. Isso é um divisor de águas. Os Estados Unidos deixam de ser apenas potência continental e viram potência ultramarina. A partir daí, a Marinha Americana passa a ser peça central e tem um símbolo perfeito dessa virada: o Canal do Panamá. Os Estados Unidos apoiam a separação do Panamá da Colômbia em 1903 e assumem o controle da construção do canal, que é inaugurado em 1914. O canal não é só engenharia, é geopolítica em estado puro, porque quem controla o canal controla o fluxo entre Atlântico e Pacífico. Isso é império no formato rota. Nesse período, o presidente Theodore Roosevelt fala em carregar um grande porrete, a ideia do Big Stick, e os Estados Unidos começam a intervir com mais frequência no Caribe e na América Central. O famoso corolário Roosevelt, a doutrina Monroe de 1904, vira justificativa para intervenções e influência. Não precisa anexar tudo, basta garantir que ninguém hostil controle a região e que interesses estratégicos estejam protegidos. Aí chega a Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos entram em 1917. E isso é importante por um motivo: mostra que os Estados Unidos já têm peso para decidir destino europeu. Mas, terminada a guerra, o país tenta voltar para um certo isolacionismo político, embora a economia americana continue crescendo e influenciando o mundo. Só que o Império Global mesmo nasce no choque seguinte, a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, com o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro, os Estados Unidos entram com tudo. E aqui acontece um fenômeno que muda o século: a capacidade industrial americana vira uma arma. Os Estados Unidos viram a fábrica da guerra. Quando a guerra acaba em 1945, a Europa está destruída, o Japão está destruído e os Estados Unidos estão não intactos, mas muito mais fortes que qualquer outro competidor econômico. E aí vem a parte genial do Império Americano: ele não constrói só poder militar. Ele constrói a arquitetura do mundo. Em 1944, acontece a Conferência de Bretton Woods, que cria um sistema financeiro internacional com instituições como o FMI e o Banco Mundial e coloca o dólar como peça central do sistema monetário global, atrelado ao ouro naquele arranjo inicial. Em 1945, nasce a ONU, com os Estados Unidos como ator central. Em 1948, começa o Plano Marshall, um pacote massivo de ajuda para reconstruir a Europa Ocidental.
Em 1949, nasce a OTAN, uma aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Percebe a jogada? Isso é império por instituições. Não é eu mando porque conquistei. É agudo, eu mando porque eu garanto a ordem, o dinheiro, a reconstrução, a segurança e as regras. Só que esse império tem um inimigo do tamanho dele, a União Soviética, e aí o mundo entra na Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, o Império Americano se expande como rede. Bases militares, alianças, acordos, influência econômica, espionagem, tecnologia e uma cultura pop que atravessa fronteiras sem precisar de tanque. A primeira grande guerra do Império, no formato Guerra Fria, é a Guerra da Coreia, 1950-1953. É ali que o mundo entende que o conflito não vai ser só discurso, vai ter sangue real em guerras por procuração e confrontos regionais. Depois vem o Vietnã, com escalada americana forte a partir de meados dos anos 1960 e retirada após 1973, com a queda de Saigon em 1975. E aqui está um ponto essencial: império também erra, império também sangra. E quando um império perde uma guerra, ele precisa compensar em outro lugar, seja com tecnologia, economia, propaganda ou reorganização estratégica. Enquanto isso, os Estados Unidos ampliam seu poder invisível com tecnologia e padrão. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos lideram a corrida espacial. Em 1969, a Apollo 11 coloca humanos na Lua. Isso é propaganda, ciência e poder simbólico, tudo junto. E não é só Lua. A infraestrutura tecnológica do mundo moderno vai sendo moldada por iniciativas americanas. Um exemplo-chave, a ARPANET, precursora da internet, nasce em 1969. Décadas depois, o mundo inteiro está em cima dessa base. E aqui entra uma dimensão que muita gente subestima. O Império Americano é também um império de soft power. Hollywood, música, televisão, depois streaming, marcas globais, universidades, idioma. O inglês vira o idioma padrão de negócios e tecnologia. O sonho americano vira produto cultural. E isso é poder, porque cultura define desejo, e desejo define alianças. Agora, a espinha dorsal econômica do império é o dólar. Mesmo quando o sistema Bretton Woods muda, os Estados Unidos seguem no centro. Em 1971, ocorre o Nixon Shock, quando os Estados Unidos encerram a conversibilidade do dólar em ouro. Muita gente poderia imaginar: acabou o domínio do dólar. Só que, na prática, o dólar continua sendo a moeda mais usada em comércio internacional, reservas e finanças. Isso dá aos Estados Unidos um tipo de poder que poucos impérios antigos tinham: poder financeiro global. E no Oriente Médio, a geopolítica do petróleo vira parte do tabuleiro do império, especialmente após a crise do petróleo de 1973. A partir daí, o Golfo Pérsico vira área estratégica permanente, e a política externa americana passa a girar em torno de estabilidade, rotas e influência. Aí chega 1989, cai o Muro de Berlim. Em 1991, a URSS se dissolve, o rival sistêmico desaba. E a década de 1990 vira o momento em que muita gente fala: ok, agora existe uma superpotência só. Um mundo unipolar. O símbolo militar disso é a Guerra do Golfo, 1990-1991, quando uma coalizão liderada pelos Estados Unidos expulsa o Iraque do Kuwait. O mundo vê poder tecnológico, logística, precisão, comando. É demonstração de força em escala global transmitida ao vivo. E aí entra a parte em que o Império Americano muda de fase de novo, o século XXI. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos entram em guerras longas, especialmente no Afeganistão, 2001, e depois no Iraque, 2003. Independentemente do que cada pessoa acha dessas guerras, elas mostram uma verdade histórica: manter ordem global custa caro. E guerras longas corroem legitimidade, drenam recursos e desgastam alianças. Império não é só poder. É custo. Ao mesmo tempo, o mundo vai ficando mais multipolar. A globalização acelera, cadeias produtivas se espalham e novas potências crescem. E aqui aparece um fenômeno que redefine o império no século XX e tecnologia e dados. Os Estados Unidos têm um ecossistema de inovação que vira vantagem geopolítica. Vale do Silício, universidades, venture capital, gigantes de tecnologia, padrões de software, infraestrutura digital. O mundo inteiro usa plataformas, chips, serviços e protocolos que nascem ou são controlados por empresas americanas, muitas vezes operando globalmente com regras próprias. Isso é uma forma de império, influência por dependência tecnológica, e não é só tecnologia civil. É também poder militar distribuído.
Os Estados Unidos mantêm uma rede global de bases e acordos de defesa que permite projeção rápida em múltiplas regiões. Isso é o equivalente moderno das estradas persas. Você controla porque você chega rápido. Então, o que define o Império Americano em uma frase é um império que mistura 4 camadas ao mesmo tempo: moeda, alianças, bases e cultura-tecnologia. Ele não precisa anexar o planeta. Ele precisa que o planeta funcione em um sistema no qual ele é o nó principal. E a grande sacada e o grande risco é que esse tipo de império é invisível até o dia em que dá conflito. Quando tem crise financeira, sanção, guerra, bloqueio, disputa por padrão tecnológico, aí todo mundo lembra que existe um centro. Se você curtiu esse episódio, curte o vídeo e se inscreve no Filhos de Heródoto para continuar a série Impérios em 15 minutos. E comenta aí, o próximo você quer Império Chinês moderno, poder por economia, infraestrutura e tecnologia, ou quer voltar para um império clássico que a gente ainda não fez, tipo Império Espanhol em versão completa?